Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Mirelle, que bom que você está aí participando hoje da nossa live. Mirtes, que bom, gente. Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a continuidade do que falamos a semana passada, sobre um lindo testemunho, um lindo depoimento sobre a campanha de Janeiro Branco, que fala sobre a saúde mental, a saúde emocional, os cuidados que nós devemos ter. Então, toda quarta-feira nós temos uma live falando sobre superação, esse projeto que nasceu durante a pandemia do ano passado, e seguimos com vários depoimentos, seguimos com várias histórias de vida, de superação, e que foi ajudando muitas pessoas. E continuamos esse ano. Seja muito bem-vinda, irmã Amélia, Rose, minha amiga linda. Que bom que você está aí. Todos que estão. E a nossa convidada de hoje, que vai falar a importância da família, além de tudo que ela superou na sua vida, ela vai falar a importância da família quando acontece algo que realmente traz uma certa instabilidade emocional, como nós vimos no depoimento da semana passada, que o pastor Marcos falou sobre tudo que ele passou, falou realmente para desmistificar isso, que a depressão é algo muito sério, e que muitas pessoas falam que a depressão é falta de Deus. Não é falta de Deus, gente. É algo patológico, é algo que tem que ser tratado. E nós vimos ali um depoimento realmente assim, muito emocionante, muito sincero, uma abertura realmente assim de tudo que ele passou na sua vida e como ele conseguiu superar. E hoje nós trouxemos essa mulher aí que é ajudadora dele, é uma educadora também. É uma mulher muito atuante na obra do Senhor, junto com seus familiares. A gente vê o carinho dela ali com a mãe dela, com a irmã Amélia, com todos que estão junto dela. E a gente vê o quanto esse bom ânimo dela, toda a experiência também, e tudo que Deus fez através da vida dela para ajudar também as pessoas que estão ao seu redor. Então vai ser outro depoimento lindo que nós vamos ter hoje, uma noite maravilhosa. Eu sou Fabiana Cavalcante, quem não me conhece ainda, eu sou coach, eu sou terapeuta em PNL e também sou especialista em gestão de pessoas. Trabalhei na área organizacional em torno de 20 anos. Hoje eu estou mais no ramo de palestras, no ramo realmente de treinamentos, e com esse lindo projeto que fala sobre superação, gente. Então sejam todos muito bem-vindos, e eu vou estar apresentando agora e chamando para vir junto comigo essa linda mulher, essa ajudadora, essa educadora, esse exemplo de vida. Só um minutinho, gente. Cessa Messias, seja muito bem-vindo. Todos que estão aí, sejam muito bem-vindos. E ela já deve estar entrando aí para falar conosco. Agrimário, seja muito bem-vindo. Todos que estão. Graça e a paz. Amém, minha querida. Que bom ter. Querida Fabiana. Linda como sempre. Uma mulher realmente que nossas vidas através do seu exemplo, através da sua ajuda, do seu compartilhamento aí também da palavra. Que bom, minha querida. Muito feliz em tê-la aqui conosco hoje. Gratidão por você ter aceito vir, por estar nos direcionando sobre tantas coisas que eu sei que você também aprendeu junto com Deus, junto com o pastor, junto com as pessoas, com seus familiares, seus amigos, a igreja em si, por todos esses momentos que você passou na sua vida. E assim, parabéns por ser essa mulher tão guerreira e tão especial, que faz a diferença na nossa vida. Mudança, né? Glória a Deus. Desde o início, mudança geográfica, mudança de todo um território, de uma certa maneira, o afastamento com a família da parte, não a parte física, totalmente, porque você está sempre perto, mas
longe de uma certa forma fisicamente também, porque geograficamente, né? Teve que haver essa mudança de território e tudo isso com muito amor, com muita dedicação. Nos conte aí um pouquinho da sua trajetória, se apresente, fique à vontade. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite e que todos possam sair edificados com essa sua linda história de vida. Amém. Querida Fabiana, eu é que tenho a agradecer. É sempre um privilégio quando Deus nos permite compartilhar um pouco das maravilhas que Ele faz, né? Porque se não for a Deus nas nossas vidas, não adianta nada. E eu sou muito grata a Deus, né? Por ser uma serva de Deus, por Ele ter me salvado, né? Como a palavra de Deus diz, Ele nos resgata de um lamaçal, né? A gente vive no pecado e nem se dá conta. E nos transporta para uma outra vida de qualidade. Eu sempre falo para as pessoas, quando eu estou evangelizando, é como você deixar de andar de bicicleta para andar de carro. Tem diferença, né? Você quer voltar a andar de bicicleta? Não. Né? Então, a vida com Deus é ainda melhor nessa qualidade. Só quando a gente ultrapassa, tem essa coragem, né? A gente começa realmente a conhecer. Mas você pediu para me apresentar, né? Mara de Giacomo, na realidade é um nome bem grande, é Mara Rejane de Menezes de Giacomo Mariano, mas sou muito conhecida pelo sobrenome do meu marido, né? O de Giacomo. Eu sou formada em inglês, curso básico, avançado, ensinei desde a minha juventude, idade adulta, mais de 10 anos, em cursos de inglês, escolas particulares, formada pelo Instituto Cultural Brasil Estados Unidos, sou formada em Educação Cristã, bacharel, pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, aqui em Recife. Estou graduanda também em Pedagogia, fiz o curso internacional de liderança avançada pelo Hagai, né? O meu marido também fez esse e ele ainda fez uma complementação. Mas foi um curso fabuloso, ajudou muito, ampliou muito a nossa visão já de liderança e gestão de pessoas. Comecei o meu ministério pastoral, eu sempre encarei assim, né? Eu nunca vi que o ministério é só do pastor, né? Até porque quando Deus o chamou, a gente era recém-casados, na época, acho que a gente tinha 3 meses de casados. Até eu brinquei com ele, você me deu um golpe, porque eu não casei com pastor. Eu era nova na fé, e aí ele teve o chamado, e eu disse, mas se Deus te chamou, eu entendo, Deus tem que me chamar também, porque eu só estou vendo você falar que Deus te chamou, as experiências que eram inquestionáveis que ele estava tendo com Deus. Eu entendia claramente essa experiência do chamado dele, mas eu ficava, Senhor, eu queria sentir isso que o meu marido sente de alguma forma. Eu queria ter essa convicção, eu precisava dessa convicção. E o meu marido teve muita sabedoria, porque foi com 3 meses de casada, eu era nova na fé, e aí eu brequei. Eu dizia, a gente vai viver de quê? Porque ele queria largar o emprego, né? Ele queria fazer seminário, e a gente estava assim, começando uma vida a 2, e eu era muito imatura ainda, né? Eu creio que 3 anos de convertida, né? De batizada e tudo, então eu ainda estava caminhando, apesar de Deus sempre ter feito um supletivo. Quem é do tempo do supletivo vai entender, né? Avançamos etapas, que eu via as coisas acontecendo conosco, e eu ficava, meu Deus, mas a gente sempre com o coração muito aberto. E aí, Deus falou comigo através do livro de Ruth, né? Depois de orar, de ler muito, que Deus já tinha falado com meu marido, né, sobre o chamado dele. Aí ele pediu que eu lesse, porque eu dizia, olha, mas eu não estou ouvindo, Deus está falando com você, não está falando comigo, né? Então, a passagem de Ruth lá no capítulo 1, eu já estava lendo a Bíblia, eu estava orando e eu falei, Senhor, eu quero ter essa convicção que meu marido tem, para que junto eu possa ir com ele. E lá em Ruth 1, 16, 17, era a conversa de uma sogra com uma nora, sim, mas aquilo soltou aos meus olhos, Deus falando comigo. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que tu morreres, ali morrerei. Seja outra coisa que venha nos separar, senão a morte.
Então, aquilo soltou os meus olhos muito forte, com Deus falando comigo fortemente nesse papel, que eu fazia parte dessa missão. Deus estava chamando, não era só o Marcos, ele estava chamando Marcos e Mara para cumprir uma das missões mais sublimes que há. 1000 vidas eu tivesse, ele também fala muito isso, porque é a realidade. 1000 vidas daria ao Senhor, porque isso mudou completamente a minha história de vida, né? A gente começou o ministério lá em Alcântara do Maranhão, uma cidade tombada pelo patrimônio histórico. Eu com 24 anos, o pastor com 25 anos, apenas com a convicção de um chamado, mas sem nenhum preparo. Eu até brinco com as pessoas que eu era crente normal. De estar na igreja, servindo a Deus, evangelizando, né? Na igreja. Né? E, de repente, agora tínhamos uma missão como pastor. E eu lembro que nós fomos para essa cidade em 1995. E é uma cidade assim muito pequena, até hoje ela tem essa característica, porque lá é tombada pelo patrimônio histórico, então não pode ser nada mudado, né, de tecnologia e tudo, apesar que tem internet. Eu creio que alguns irmãos de lá daqui a pouco vão entrar aí, porque eu passei para eles o link também. E eu me vi assim, com a convicção, e nós deixamos trabalho. Eu estava no último ano da faculdade de letras, e eu fiquei muito em dúvida, eu termino ou não. Eu ainda tentei, porque São Luís é a cidade onde eu nasci, eu sou de São Luís do Maranhão, né? A Ilha do Amor, minha mãe está aí, né? Um beijo da minha querida mamãe. E lá, para a gente chegar em Alcântara, é de barco mesmo, aquele vela, sabe? Com vela, ou tão de lancha, mas a lancha era muito mais perigosa na época, era melhor ir de barco, né? Eu tinha muito medo, eu nunca visitei Alcântara, porque eu tinha medo da viagem. E olha onde Deus nos manda. E eu, como Deus faz. E eu dizia muito para meu marido, ele sempre tinha o desejo até de morar no interior, porque ele foi criado em fazenda, pela vida da fazenda, ele sempre gostou muito. E ele, ainda no trabalho, olha, quando eu for me aposentar, vamos comprar um sítio, a gente vai para um sítiozinho. Eu digo, de jeito nenhum, eu nasci na cidade, eu vou morrer na cidade. E aí, o primeiro ministério do Senhor é no interior do Maranhão, numa viagem fora de série. Tinham pessoas que pensavam que iam morrer, porque é alto mar que você fica, com ondas elevadas. O barco tem período lá do ano, que é agosto, o barco balança para um lado, balança, você pensa que vai virar. Às vezes eu via irmãos nesse barco até louvando, né, aquele hino, solta o cabo da nau, por Deus remo na mão, de tanto pavor que às vezes você sentia. E eu louvo muito a Deus por esse primeiro trabalho. Foi muito marcante na nossa vida. Quando o missionário nos deixou lá, a gente passou por todo o processo de desligamento mesmo da nossa vida secular para entrar nessa outra vida de missionário. Então, nosso chamado primeiro foi missionário e pastor. Antes do chamado pastoral, ele teve o chamado missionário, ainda quando nós éramos noivos. Então, esse foi o nosso primeiro grande desafio. E eu lembro que quando o missionário que foi lá conosco da igreja apresentar para os irmãos, apresentar a cidade, a gente passou o dia com ele. E aí ele foi embora, deixamos eles até no barco, lá no cais, para nos despedirmos. E eu lembro que ele falou assim, agora é com vocês. Tá aí uma cidade para vocês ganharem, para vocês batalharem. E aquilo, pensa numa menina de 24 anos, vendo tudo aquilo. Uma menina e um menino, né? Um casal muito jovem, e eu me sentia assim. A gente vê, né? Um casal muito jovem, com uma missão muito grande e a confiança realmente em Deus. E muitas pessoas acham que a vida do missionário, que a vida do pastor, do evangelista, a vida de quem serve realmente ao Senhor, que é fácil, mas não é. São muitas batalhas, são muitas lutas, muitas vezes vem o medo, feito você disse mesmo, Verdade. Financeira, a questão de mudança geográfica, a questão de uma certa maneira de distanciamento da família
pelo meio geográfico mesmo, porque vai estar em outro local, muitas vezes distante. Aí eu vejo aí, sua mãe colocou aí que estava muito feliz com toda a sua trajetória. Então, essa confiança, esse carinho que vocês têm uma pela outra também, que demonstra, a gente vê isso, assim, os valores de família. Quando o pastor também falou que passou um período lá e houve esse acolhimento também muito grande na vida dele, assim como há na sua vida. E a gente vê o quanto isso é importante, né, Mara? Eu quero parabenizar a Sheila, que entrou aí. Sheila é uma amiga, é uma pessoa também que cuida de mim, muitas vezes cuida do meu cabelo. Ela está fazendo aniversário hoje, eu quero desejar a ela, além das boas-vindas, que Deus abençoe muito sua vida, que Ele use cada dia mais também. E você é uma pessoa iluminada, que lhe amo muito. E assim como todos os irmãos que entraram, as pessoas que trabalharam comigo, tem várias pessoas aí, as pessoas que fazem parte do ciclo de amizade, da família, que trabalham ainda em alguma ação junto comigo. Tem a psicóloga aí, Luciana, que trabalhou comigo e hoje ela também fez também alguns trabalhos de live junto comigo, que foi um trabalho lindo também sobre essa área. E todos que entraram aí, os irmãos que estão me prestigiando, sua família, Mara, você é uma pessoa muito querida, pastor Marcos também é muito querido, vocês, para mim, são um exemplo realmente de casal. Você é um exemplo de bom ânimo também, porque eu sempre lhe vejo mesmo em meio às dificuldades que eu vivo muitas vezes quando chegava na igreja, que perguntava como está o pastor, mesmo assim, você passando por toda aquela turbulência que a gente sabe que não é fácil, para a família também é muito difícil, mas você tinha aquele bom ânimo, aquele sorriso, e nos abraçava e dizia, ele vai ficar bom, ele está melhorando, está difícil, mas vamos continuar em oração, que vai dar tudo certo. Então, isso para mim é um exemplo de conexão com o reino de Deus. É a certeza de muitas vezes estar dando tudo errado, mas a gente ter a convicção que Deus está conosco, está falando e Ele vai fazer. E muitas vezes o que nós não podemos fazer, Ele faz, né, Mara? E assim, é verdade. Estou aqui deslumbrada com sua história aí de vida. E é só um pouquinho, porque eu sempre digo, olha, dá um livro, dá um filme, depois nós já passamos e conversamos. Mas antes eu vou só dar aí um alô, que eu estou vendo aí minha família, minha sobrinha Karine, minha irmã Carla, minha tia Fátima, irmã do meu pai. Que bom, um grande abraço, um grande beijo aí para vocês. Valdilene também, querida, lá de Mata Grande, para outro local. Eu vi que Deus em tudo, Ele nos preparou. Só dá boa noite para cada... aqui, Mara. Boa noite, Carléo, meu filho. Sim. Que bom que você está aí conosco. Carléo fez uma live conosco também. Ele trabalhou junto comigo, uma pessoa também muito especial, junto com sua família. Continue, minha querida. É verdade. Então, Deus, assim, Ele vai nos preparando, né, ao longo da caminhada, né? Realmente, esse tempo que eu passei, né, desde 2017, foi que se descobriu o problema, né, que foi o burnout. Mas antes disso, já em 2009, ele pôde compartilhar, ele já sofria desse mal sem saber, ele tratava só os sintomas, até que ele teve um episódio de embolia pulmonar, que foi assim, algo, tem irmãos aí de Mata Grande, eles vão lembrar, foi algo assim, surreal. Eu nunca me vi naquela situação onde ele dependia de mim para chegar até o socorro, porque a ambulância lá não estava disponível na cidade, uma cidade do interior, que é Mata Grande, Alagoas, e ficava a 300 e poucos quilômetros de Maceió. Ainda tem essa dificuldade, né? Verdade. E ali, quando ele teve o problema, eu disse, eu vou, eu dirijo, eu levo. Olha, eu não sei como, eu foquei, sabe? Eu estava nervosa, eu vi ele passando mal, pensava que era coração. Eu só virei para a diretora lá do hospital, porque quando o pastor chega em cidade pequena, já vem todo mundo, né? Todo mundo se conhece, aí vamos ajudar. Aí ela falou, olha, a única coisa que eu posso disponibilizar é um enfermeiro, ele pode ir com vocês, né? Mas só eu, pastor, enfermeiro, e ele pediu, me dá um oxigênio para eu levar, porque eu não estou conseguindo respirar. E aí a gente passou por todo esse processo, Deus o livrou realmente da morte. Eu vi ali ele morrer, sabe? Eu, na hora, eu me vi viúva, me vi só,
E ele estava completamente em paz, né? Ele dizia, meu amor, o céu é o melhor, eu prego isso, eu estou indo para o céu. E eu dizia, mas eu vou ficar, meu amor, que vai ser aqui dessa situação, né? Tem misericórdia assim de mim. E eu lembro que eu orei muito ao Senhor. Eu digo, Senhor, o Senhor tem propósitos, o Senhor nos trouxe para essa cidade com propósitos. E ele também dizia isso, olha, eu sei que ainda não é o momento, porque Deus falou comigo quanto tempo eu ia ficar. Então, não é o momento, né? Eu sinto isso da parte de Deus. E aí a gente pôde passar por toda essa turbulência, com essa convicção, com essa confiança, com essa fé, daquilo que a gente não vê, que a gente não entende. E essa primeira experiência aí foi muito forte, com sofrimento, de sair tudo do normal, né? Porque de uma hora para outra, ele passou 10 dias numa UTI, 10 dias depois internado, e quando saiu, ainda não pôde voltar aos trabalhos, porque tinha que fazer os exames, ele teve embolia, tinha que estar controlando a taxa no sangue do remédio que ele tomava e tal. Então, ele teve que ficar em Maceió 3 meses parado, porque ele não podia fazer nada. Isso para o pastor Marcos é pior do que a doença. Né? O que mais mexeu com ele era isso. Né? Então, antes desse momento de agora, a gente passou por esse de 3 meses. Ao fim de 3 meses, nós voltamos e continuamos esse 2009. Quando chegamos aqui, em 2012, em Recife, nosso primeiro retiro, ele começou a estar com uma dor de cabeça, começou a estar com pressão alta, começou a estar com uma dor no coração. Os irmãos estavam se arrumando para ir para o retiro, aquela movimentação. E aí, pastor vai, pastor não vai, ele passando mal. E ele preocupado de botar, porque a gente tem muito assim, as nossas ovelhas são os nossos filhinhos. A gente, desde cedo, cuida de pessoas. Então, isso é muito natural para a gente, né? A gente tem filhos, tem mães, tem pais, tem avós, está tudo ali, é uma família. E aí ele foi, juntou todo mundo, deixou lá no local do retiro. Fabiana, você está ouvindo? Estou ouvindo. Está falhando aqui. Está ouvindo? Pronto. E aí a gente foi, ele, não, primeiro eu vou deixar todo mundo no retiro, a dor continua, a gente vai para emergência. Isso, plena sexta, sábado de carnaval, né? Que a gente sai para o retiro. E aí depois que ele deixou todo mundo, já era 18 horas da noite, vamos para o hospital. Quando chega lá, ele está tendo quase uma angina, um problema no coração, interna ele. E aí eu passei o período do carnaval todo com ele lá no hospital e só tratando o sintoma porque não sabia. Em 2017, ele teve um ano muito difícil aqui na igreja, onde nós tivemos muitas perdas. Ele já vinha com um problema, o problema estava se agravando e ele não percebia, né? Ele pôde testemunhar isso, até que tivemos algumas mortes aqui na igreja, de algumas pessoas, e ele lidando com luto, lidando com os cultos fúnebres, era assim, era um mês, passava 2, era outro. Então, assim, foi muito intenso esses momentos, que é muito difícil, e ele perdeu a mãe também nesse período. Então, ele não aguentou, né? Ele não aguentou, tudo parou, né? Ele entrou em curto, que eu digo. Pela fé, pela experiência em Cristo, foi que a gente se manteve. Mas o corpo dele não suportou essa carga emocional, tudo isso que ele já vinha vivido. Como você bem falou, não tem nada a ver com fé. Né? A fé nunca nos faltou. Né? Glória a Deus por isso. Nem de vocês, né, Mara? Foi o que alimentou vocês, o que alimentou a congregação, né? A família em si, a igreja, a PIB, o que alimentou a família dos dois lados de vocês. E a nossa confiança como igreja em oração foi a fé que realmente motivou tudo isso. Né? E o Senhor, que é muito misericordioso, Deus é muito bom em todas as situações, independente do que estejamos passando, que nos alimenta, que traz, né, como a Bíblia diz, a paz que excede todo entendimento, né? Então, no momento dele, assim, a gente vê o papel realmente, assim, de uma ajudadora, porque você o ajudou em tudo, como até hoje. Eu acho que isso realmente, assim, é o papel principal, assim, da mulher, da esposa, é o papel da ajudadora, de estar lá junto. Ontem eu fui junto com meu esposo
matricular ele em um curso, ele disse assim, a pessoa da recepção, ela não me incentiva não, ela já me empurra. Aí a menina disse, ela tá certa. Porque a gente vê que essa experiência de um cuidar do outro é uma experiência realmente do relacionamento, a base do amor, né? A base realmente dos ensinamentos bíblicos, né, Mara? Verdade. E eu louvo a Deus muito pelas experiências que o Senhor nos deu, de estarmos juntos, batalhando, lutando. Quando tudo está bom, é muito fácil, né? E aí eu me lembrei muito quando ele ficou doente, porque não foi fácil, né? Foi a primeira vez que eu me senti assim, mesmo com a embolia, quando ele teve, eu disse, olha, o que você teve agora, para mim, foi pior do que a embolia, que ele estava quase morto, né? Que a embolia é muito sério. Porque ele ainda conseguia estar liderando a nossa família, ele conseguia liderar a igreja, mesmo à distância, mesmo estando doente, mas ele conseguia. Com esse momento agora, ele ficou sem condições. Se a igreja sentiu, eu aqui em casa senti ainda muito mais, porque a gente é muito parceiro, é muito cúmplice, não é? Mas ele é o cabeça do nosso lar, né? Há coisas que ele que direciona, ele conversa comigo, a gente decide juntos, mas ele tem essa missão dada por Deus de ser o cabeça, né? E eu louvo a Deus porque ele conduz isso com sabedoria, né? Não é que ele dita, não. Tem coisas às vezes que ele quer fazer que eu digo não, ele não faz, né? É uma coisa que compartilhamos, que falamos, né? Que buscamos em Deus. Como às vezes eu também cedo, porque eu não estou com a visão que ele está tendo, mas eu confio em Deus que usa meu marido, que é o cabeça deste lar. E ele, de repente, ele sumiu. Ele não estava mais, né, com o problema que ele teve. E era algo físico, eu nunca tinha visto assim, tão de perto. Eu já convivia com pessoas que estavam passando por esses problemas, tinham filhos, maridos, irmãs, tios, e elas comentavam comigo, compartilhavam, porque não é fácil. Mas você vivenciar isso na sua casa, você não sabe o que faz para ajudar. E você não pode fazer nada. Você é completamente impotente diante dessa situação. E aí, a confiança em Deus, a convicção do chamado de Deus estar à frente o tempo inteiro, é o que me fazia sorrir. Mesmo que eu chorasse em casa, mesmo que eu não estivesse bem. Eu estava lembrando outro dia com um irmão, umas irmãs, que eu não deixei de vir um culto na igreja, tanto para os cultos como para o trabalho, né? Às vezes eu ficava assim, ele tomava uma medicação que ele precisou tomar e ele dormia. Então, às vezes ele podia acordar. Se ele tomava de manhã, ele ia até mais à noite e acordava. E eu não ia estar em casa, eu estava na igreja. Eu tinha reunião, eu tinha pessoas, tinha coisas para lidar. Eu tinha que me dividir com a igreja, apesar das pessoas serem compreensivas, estarem sempre orando, estarem apoiando. Mas em nenhum momento eu senti que eu estava sozinha, né? Eu deleguei, muitas pessoas chegaram juntas, mas tinham coisas que cabia a mim. O pastor já não estava. E a educadora ia sair também, né? Então estava meio complicado lidar com isso. E eu sentia, Mari, e às vezes eu ficava. A sua figura Sim. lá, para a gente também, seu papel lá, representava o papel do pastor. Era como se a gente também estivesse sentindo a presença dele lá e sentindo você mais de perto, dando notícia dele, você ali no envolvimento na obra. Eu acho que a sua presença também foi muito importante, apesar que para você realmente dobrou o trabalho, porque além de dobrar na igreja, também tinha em casa. Aquela atenção para com ele, para com as medicações, para o bem-estar dele, sempre tranquilizando ele, né? Porque eu sei que você levava sempre essa palavra de bom ânimo. Do jeito que levava essa palavra para a igreja, levava para ele também. Isso. E ele ficava, de certa forma, porque ele se cobrava muito. A doença faz com que ele se cobrasse, assim, né? Ele não podia e ele queria e ele não conseguia. Então, muitas vezes, eu tinha que decidir bem rápido onde eu precisava ficar e até quando eu tinha que sair. Porque dependia do momento que ele estava ali vivendo,
a situação que estava acontecendo. Ele testemunhou que ele teve momentos de depressão durante a vida, onde ele pensou em tirar a vida. Mas nesse momento em si, ele nunca ele demonstrou, até com acompanhamento psicológico, a psicóloga sempre dizia, conversava comigo, olha, ele não tem perfil para isso, né? Ele é uma pessoa muito consciente do que ele está vivendo, né? Agora, é físico, né? Ele sentia o coração disparar, e às vezes quando ele ia pregar, ele estava pronto para sair para pregar, ele passava mal, ficava tonto, ficava enjoado, dava dor de barriga, né? E teve algumas vezes que eu já ficava assim, o pastor Juvenal que eu diga, que dava o auxílio a ele aí, ó, pastor, fico logo preparado, porque eu não sei. O pastor me ligava, ele vai pregar hoje? O pastor, eu não sei. E aí, quando o pastor Juvenal não podia, durante a semana, eu já me preparava. Então, algumas vezes eu levei a palavra na quarta-feira, porque eu já ficava ali, né, de plano B. Eu não sabia o que ia acontecer, era muito instável a situação dele. E Deus me nutriu de um amor tremendo. Quando eu olhava, eu brinquei às vezes, porque a gente cansa mentalmente, fisicamente. Né? A minha mãe acompanhou e ela se preocupava, os irmãos todos se preocupavam muito comigo, né? Porque eu estava ali carregando isso tudo ali ao lado dele, não era fácil, por eu estar longe da família, mas a minha família, Bibi Beberibe, estava aqui comigo, muitos irmãos, orando, e isso fez toda a diferença. Hoje, nessa época do Covid, que a gente não pode dar um abraço, quando eu vim aqui, que eu levava um abraço, aquilo me enchia de força de novo, porque tudo que eu queria era um abraço. Né? Eu queria, estou orando por você, o pastor vai ficar bom, né? A gente vai fortalecendo a fé um do outro, né? E eu lembrei muito na saúde e na doença. A gente fala isso quando casa, a gente promete. E o que a gente, infelizmente, constata é que muitos casais, na saúde, tudo bem, mas na hora da doença, não dá para mim. Eu não aguento, eu não suporto, está difícil. Eu respeito, eu sei que cada um tem o seu limite, mas eu creio que vale a pena investir, vale a pena naquela vida que você já está ali ao seu lado, né? A gente vê, eu já vi, e quando eu passava, o que eu mais sentia do Senhor, que eu pedia que eu possa ajudar outras esposas que passam por isso, outras mulheres, mães que às vezes têm filhos assim também, porque a gente quer dar uma sacudida na pessoa e acha que isso vai fazer ela ficar bem, e não é. Ela tem um tempo de recuperação, né? O nosso cérebro, né, tem aí substâncias que vão ficando aí com problemas que o remédio vai ajudar você a retomar, como hoje, graças a Deus, ele está 99%. Eu não digo 100%, porque ele tem todo um acompanhamento, ele se cuida, né? Ele tem que se cuidar sempre, ele tem feito isso para não cair no mesmo comportamento que vai levar para essa situação. Mas eu aprendi muito a amar, mais do que eu já amava, né? Ele é um amor, às vezes as pessoas falam assim, quem não nos conhece quando a gente está em algum lugar, pensa que a gente, vocês têm quantos anos de casado? Acho que é 1 ano, 5 anos, por isso que está esse amor. Aí a gente fala, vai fazer 28 agora, em janeiro. E as pessoas ficam assim, porque a gente cultiva realmente desde o início do namoro, né? A gente sempre cultivou isso e Deus foi aperfeiçoando, foi nos ensinando. Então, vale a pena entender o outro, se colocar no lugar do outro. Eu fiquei muito pensando nisso. Se eu tivesse assim, como é que eu queria que ele cuidasse de mim? Né? Que ele sempre cuidou. Né? Porque ele agora não pode, né? Porque ele está assim. Né? E eu tinha até uma situação um pouco atípica em casa, porque nós tínhamos uns cachorrinhos velhos. Os nossos cachorros já estavam assim para falecer, com 16 anos, bem doentinho, e às vezes o cachorro passava mal, ele passava mal. Eu não sabia quem eu acudia primeiro, eu ligava para o irmão, olha, leva o cachorro no veterinário, que eu vou com o pastor agora para o hospital. E eu sempre pude contar com meus irmãos. Eu louvo muito a Deus pela vida dos meus irmãos, que essa família que em Cristo nós temos, na saúde e na doença, né? Essa família é sempre presente, faz diferença, o ser do povo de Deus, nessa vivência, nesse relacionamento.
Mara, e assim, o que você falou aí, que é muito importante para todos que estão escutando, é respeite o tempo. Às vezes, realmente, a gente acha que é uma besteira, ou que, eu vou levar para tal lugar, vai passear, vai voltar bom. Não, gente, respeite o tempo, respeite o limite. Se for preciso tomar medicação, tome medicação, faça o tratamento, faça a terapia. E respeite, Isso. porque vai ser o que você pode fazer realmente é o que você fez, Mara, de uma forma divina. É realmente cuidar, é abraçar, é acolher, é respeitar, é estar realmente assim disponível nas horas que ele até de uma certa forma feito que você fez, né? Assumir temporariamente o papel que ele tem perante a igreja, né? Porque você cobria ele também muitas vezes nos cultos, assim como pastor Juvenal também, que é excelente, que sempre está lá apoiando, sempre está trazendo uma palavra. Uhum. Então, eu acho que realmente esse é o papel. Franci está dizendo assim, Mara sempre foi muito disponível na igreja, apesar das situações difíceis. Amém. Realmente. Eu tenho que ver assim, essa sua disponibilidade, além de tudo, você tem um lindo ministério, que é o Ministério de Libras, que eu fico assim fascinada. Quando ele está ali dando a palavra, você está ali junto dele, você está trazendo essa palavra para uma categoria que hoje em dia muitas vezes as pessoas esquecem. Cada um tem que se adequar. Mas o que é que nós estamos fazendo para adequar essas pessoas também na sociedade, né? Muitas querem, mas assim, não estão entendendo. E através desse Ministério de Libras, eu vejo que pode alcançar ainda muito, muito mais pessoas. A gente vê que também tem pessoas que frequentam a nossa igreja que é dessa forma. E o quanto você está levando mais essa palavra para essas pessoas. Quem entrou foi nossa querida Cássia Valéria, esposa do pastor Juvenal. Querida, um beijo. Gente. É verdade, Fabiana. Esse Ministério de Libras, ele surgiu na nossa vida em 98 para 99, na Igreja Batista da Concórdia. Como eu comecei lá em Alcântara, e depois nós viemos para Recife para fazer o seminário, porque Deus colocou também, Deus nos disse claramente que a gente precisava se preparar. A gente estava trabalhando como leigos, mas guiados por Deus, porque quando a gente chegou aqui no seminário, a gente viu que o que a gente fazia, sem ter a consciência do que estava fazendo ali, porque Deus literalmente nos guiava nas situações, a gente pôde constatar isso no seminário, através do estudo, né? E isso ampliou a nossa visão, né? Para que Deus realmente nos aperfeiçoou ainda mais para esse trabalho. E os surdos, eles chegaram lá nessa igreja da Concórdia, e ia sempre, e não tinha intérprete, porque tinha um irmão que tinha um filho surdo, ele gostava da igreja, mas ninguém sabia. Aí ele ia para uma outra igreja, e isso começou a nos incomodar um pouco, mas ele não tem nem direito de escolher a igreja que ele quer frequentar. Até que um dia uma surda foi batizada lá por um irmão que evangelizou ela, ele não sabia Libras, mas ele escrevia, ela lia, e ele ganhou ela para Jesus e chegou o dia dela se batizar. E isso incomodou muito o pastor Marcos. Com o coração missionário, né, que a gente tem, como é que a pessoa não pode falar do momento mais lindo, que é de testemunho da sua conversão no batismo? Porque ela ficou lá calada e o irmão dizia, ela aceitou a Cristo, ela quer aceitar, ela só baixava a cabeça, né? Anotando lá o que ele tinha escrito. E aí o pastor Marcos tentou, de qualquer forma, aprender essa linguagem, foi no seminário, e naquele ano estava tendo uma turma de Libras. Eu, a princípio, fiquei, não, eu acho que eu não consigo, amor, é muito rápido essas mãos. E eu também com seminário, trabalhando na igreja, eu achava que eu não ia dar conta. E assim ele fez, terminou o curso, ele começou a traduzir para essa menina, e o menino, rapaz, adolescente, que ia para outra igreja, começou a ficar lá, muito alegre. Só que o pastor Marcos ficava sozinho, interpretando o tempo inteiro. E aí eu ficava, né, como ajudadora que sou, aquilo me incomodava, né, enquanto não surgiam pessoas. E também os surdos começavam a ir lá em casa. E quando o surdo chegava, que ele não estava, era um horror. Porque eu não sabia falar com eles. Eles falavam um monte de coisa, como pensando que eu sabia, porque eu era a esposa dele. Aí eu falei, amor, eu quero aprender esse curso. Custe o que custar, porque tá difícil, né? Eu tenho que saber. E aí eu fui.
E Deus nos capacitou com o dom de interpretação também, né? Tanto eu como ele. Porque eu vi que com um mês de curso eu já fluía. Era muito fluente falando com eles, e observando e conversando com eles. E aí eu vi que aquilo que eu achava que eu não tinha condições nenhuma de aprender, eu vi Deus me capacitando, né? E eu aprendi também isso, que não há nada que eu não possa fazer. Eu é que sou a única pessoa que possa impedir isso na minha vida. Que lindo, né? maravilhoso, Mara. Assim, olha, essa sua fala agora a gente tem que tomar para todas as áreas de nossa vida, né? Quando a gente Deus nos capacita e não tem nada que nós não possamos fazer, né? É certo, é honesto, é de boa índole, vai trazer valor para outras pessoas, vá com fé que Deus vai capacitar. Muito lindo, Mara, muito lindo e verdadeiro. É verdade. E eu vejo isso na igreja como um todo. Agora mesmo, nesse momento que estamos vivendo de pandemia, parou tudo, e aí a gente vai para o virtual, e o trabalho com as crianças que a gente tem que fazer. Eu nunca apresentei nada na internet. A gente trabalha muito em sala, com as pessoas, e dinâmicas, e eu, de imediato, me senti, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou estar? Mas aí você vai atrás, né? O pastor também me ajuda, que ele tem muito conhecimento, mas não é porque ele está do lado, se ele não tivesse... Na internet você vê vários cursos, várias pessoas dando orientações, né? E ali eu fui vendo, fui fazendo, até porque ele mesmo faz isso comigo, sempre fez isso comigo. Eu lembro no seminário, nós estudávamos juntos, e eu precisava digitar meus trabalhos, eu não sabia nada de computador, nada. E ele digitava para mim, até que um dia ele falou, você vai fazer um curso de digitação, vou botar aqui, você vai aprender. Eu digo, mas amor, eu tenho que entregar esse trabalho semana que vem. Como é que eu vou digitar desse jeito? Porque eu não sabia, não tinha nem datilografia. E eu lembro que eu comecei assim no computador, porque ele não fez para mim, ele, não, você vai aprender. E aí eu fui em frente e aprendi dessa forma, né? Então, isso ajuda. A gente precisa realmente buscar, porque Deus nos capacita. Deus nos deu dons, nos deu talentos, né? Para que a gente possa usar na obra dele. Então, sempre que eu vejo algo assim, eu falei que eu sou professora de inglês, e eu ensinei muito, muito, né, em sala de aula, mas como intérprete, eu nunca tinha trabalhado até chegar aqui em Recife. Então, eu estava no seminário. Quem sabe inglês, teve um grupo de americanos, e o seminário é muito grande, muita gente sabe inglês, mas foram lá atrás de mim, lá na sala. Ah, ela é esposa do Marcos, ela sabe inglês, você pode traduzir? Veio um missionário que estava lá, que era professor, esqueci o nome dele agora, pastor, tiver aí, diga aí, meu amor, o nome dele, que eu esqueci o nome dele. Olha, nós vamos lá para Olinda, que o grupo chegou, vamos ver. Ele queria ver como é que eu ia me sair. E eu digo, meu Deus, eu nunca fiz isso. Eu nunca falei até na frente da igreja para traduzir. E aí, quando eu vi, estava lá eu traduzindo, né? O conhecimento que Deus me deu, e Deus potencializa quando a gente se coloca nas mãos dele. E assim eu pude ser usada para a construção de igrejas aqui naquela época, em 90, quando estávamos aqui, em 98 para 2000. E depois em Alagoas, já com esse know-how daqui, eu pude ser usada lá no interior, com a equipe quando chegou a ajudar os nossos irmãos. Então, essas experiências nos mostram, a gente pode. Só quem barra isso somos nós mesmos. Se eu disser que eu não posso, eu não posso. Não tem como. Mas se eu disser que eu posso, eu vou atrás, eu vou estudar, eu vou ver como é que eu posso fazer. Doente ou não, com necessidade ou não, de todo jeito. Eu sempre tive muito isso, de sempre prosseguir. A minha mãe me ensinou muito isso, né? Ela é um exemplo também para mim, porque ela cuidou de 3 meninas sem marido, né? Que ela separou, a gente era tudo criança ainda. E ela não parava, eu via ela indo para o trabalho, eu via ela cozinhando à noite, bem tarde, ela ia dormir 2 da manhã para acordar às 5, para levar essa meninada toda para o colégio, eu e minhas 2 irmãs, eu sou a mais velha, né? Então, eu vendo essa batalha dela, com tanta dificuldade, ela sempre ali, lutando, fazendo, e pôde formar, né, as filhas dela hoje, cada uma aí pode ter uma vida devido a essa lutadora que ela foi. E com Deus, aí que eu posso mais ainda, né?
Aí que Deus nos leva muito mais além. Assim, eu gosto muito quando ela entra nas lives de oração que está tendo, né, da igreja, que o pastor Juvenal diz, é a irmã Amélia, a mulher de verdade. Que a gente inteira, né? O quanto ela realmente, assim, tem aquela força, aquele cuidado, naquela determinação, e vocês herdaram muito isso dela, né? Eu quero dar também, Carol tá aí, Miriam tá aí, agradecer aí o carinho também de França, está colocando aí, são duas lindas, que live excelente, obrigada, querida. Amém, glória a Deus. São amadas lá de Mata Grande, a outra experiência, você chegou a perguntar sobre mudança de locais, né? Isso foi uma coisa também muito difícil. Como pastor, a gente acabou mudando algumas vezes de cidade, e eu vi que Deus fez até gradual, né? Ele primeiro me mandou para Alcântara para Recife, Recife para Alagoas, né? E cada lugar desse que a gente ia, cada mudança que acontecia era muito difícil, porque você está acostumada numa situação, você está com aqueles irmãos, e de repente você vai para outra realidade, você fica com saudade, é normal, né? Mas o meu marido sempre falou, né? A gente tem uma missão, né? A gente, na realidade, não é de lugar nenhum, né? A gente é onde Deus quer que a gente vá. E a nossa pátria é lá no céu, lá que a gente vai encontrar todo mundo e vai estar junto. E aí eu comecei a estar trabalhando isso no meu coração. Tenho irmãos amados, espalhados, e eu vi o privilégio que foi servir a Deus, senão eu não teria conhecido. Eu estou vendo a Edeildes, um beijo, minha irmã querida, lá de Mata Grande. Eu amo muito você, tivemos experiências tremendas ali, a França, a Valdilene também, que são de lá. Mata Grande foi um local que marcou muito a nossa vida, pelas experiências lá, Alto Sertão de Alagoas, mas Deus usou muito, até com a experiência do rádio, né, que o pastor teve lá, que o ajudou também agora, né? Com todo o trabalho que a gente tem feito. Quando ele está fazendo o PBB em oração, me lembra muito o programa de rádio, que ele falava com as pessoas, só que tinha música, né? As pessoas pediam música, louvores, né? Mas é sempre um prazer servir esse Deus. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena, né? Eu deixei a minha família, eu até compartilhei já com a igreja recentemente, faz 25 anos que eu saí do Maranhão, né? E eu lembro até hoje, quando eu deixei lá minha mãe, minha sobrinha que hoje tem 25 anos, né? O tempo que eu saí, a outra que já tem 28, é o tempo do meu casamento, pequenininhas, uma no braço, e aquilo doía quando eu apertava, como tia que queria estar perto, ver crescer, aquilo doía muito, mas eu dizia, Senhor, o Senhor vai cuidar delas, o Senhor vai cuidar da minha mãe, o Senhor vai cuidar das minhas irmãs. E Deus tem feito isso até hoje. Aquele versículo, aquele que não largar pai e mãe por amor de mim, né, não é digno, né? Isso a gente tem que viver. E, na realidade, você perde para ganhar. Dá para entender? Você abre mão para conseguir aquilo que ninguém pode tirar mais de você. O cuidado que Deus tem tido com a minha família em todos os momentos, né? Eu completei 50 anos, né? Apesar aqui, né? Com essa carinha. Em plena pandemia, eu queria fazer um culto de gratidão aqui na nossa igreja. Queria celebrar também os 28 anos de casado com meu amado, mas em plena pandemia, foi em setembro, né? Não foi possível. Deus me agraciou no momento de eu estar lá com a minha família, né? No núcleo lá da minha mãe, das minhas irmãs, das minhas sobrinhas, é só mulher, viu? É a casa das 6 mulheres que eles chamam lá, né? E ali eu pude estar ali com amor com elas e testemunhar também desses 25 anos que eu saí para cumprir essa missão que Deus nos deu. E eu faria tudo de novo. Se Deus chamasse, de novo eu faria. Porque o que nós ganhamos em vidas transformadas, pessoas que vimos surdos, né? Os surdos, a gente tem muito carinho até hoje lá na Concórdia. Tem um grupo que já casou, o pastor Marcos já casou surdos depois que chegou aqui, foi lá, e você vê pessoas que
podiam estar em outros caminhos, estão servindo a Deus. Nós temos surda diaconisa, né? E tudo isso através do Ministério com Libras, que ela pôde participar, pôde ser chamada para esse ministério, e você ajudar as pessoas, isso não tem preço. Isso não tem preço. Dinheiro nenhum no mundo, trabalho nenhum no mundo, o trabalho que o pastor Marcos tinha, como eu falei, ele ganhava 30 salários nessa época, mas não vale nada diante de tudo isso que Deus tem feito nas igrejas, usado nossas vidas, né? Amém. Isso é tremendo. Sim, que bom que você está aí, paz, minha querida. Um abraço aí, seu Valdeci, e você. Sejam todos muito bem-vindos. A gente já está daqui a pouco finalizando essa live, mas é uma live tão leve, uma live de tantos ensinamentos. Da presença, a gente sente mesmo a paz, a presença de Deus aqui, através da sua fala, Mara. Maravilhosa aí, através desse testemunho muito lindo de superação, de amor, de companheirismo. Eu gostaria também de deixar para você Provérbios 1, do 10 ao 12, que eu achei assim, muito próximo assim, a tudo que você fala, tudo que você faz, né? Que uma esposa exemplar, feliz que a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. E foi isso que a gente viu você fazer na prática, né? No dia a dia. Louvado seja o Senhor. Amém. Por isso. Né? Silvana, eu vi... tá sem som. Sim. Vocês estão conseguindo nos ouvir? Está conseguindo me ouvir, Mara? Eu estou te ouvindo. A sua imagem que está carregando devagar, mas eu estou te ouvindo. Tá sem som? Estão falando, né? Será que as outras pessoas também não estão conseguindo? Tá ok? Então pode ser alguma coisa lá na transmissão de Sil mesmo, do computador dela, tá? Eu estou ouvindo você. Você está me ouvindo também? Estou ouvindo. Sim, a Denise, querida, esposa do pastor André. Voltou. Talvez seja a internet, né? Uma guerreira também, né? Muito. E também, olha, o Cury, ele fala assim, que educar é semear com sabedoria e colher com paciência. E eu vejo que você, na sua função de educadora, quanto você faz isso? Semeia realmente com muita sabedoria na vida de muitos, para colher com paciência, porque a gente sabe que cada um tem o seu ritmo, cada um tem suas dificuldades, cada um tem seu nível, tem seu perfil comportamental. Verdade. E a gente tem que ter paciência para poder cada vez mais disseminar a palavra, cada vez mais levar realmente o nosso depoimento, o nosso testemunho para as vidas, educar mas com paciência, né? E esperar realmente no Senhor. Nós só somos assim pessoas que estão aqui para servir a Deus, né? E o restante é Ele que faz, né, Mara? Mara, eu gostaria de... É verdade. E você quer deixar, assim, de tantas lições que você já trouxe essa noite para a nossa vida, de companheirismo, de uma mulher ajudadora, de uma pessoa que passou pelos seus próprios limites, porque a gente sabe os limites físicos, limites, muitas vezes, de cansaço mesmo, porque a gente sabe que não é fácil. A jornada aumenta, a responsabilidade aumenta, até em como conduzir tudo isso não é fácil. Né? E o que é que você nos deixa assim? Você já disse uma frase maravilhosa, né? Que creia, nós podemos fazer. Quando nós temos fé, quando nós temos essa disponibilidade, essa confiança, o Senhor trabalha através de nós e nós conseguimos realmente avançar em todas as áreas de nossa vida. Não se paralisem. Também não julguem as pessoas que estejam passando por algo que, a princípio, talvez nem saiba que chegou até o nível de uma depressão. Mas, às vezes, são pequenos sintomas que vão se acumulando, né? E depois, realmente, que é descoberto o que se é uma síndrome de burnout, se é uma depressão, se é uma ansiedade, mas que tudo tem que ser tratado. Porque a gente sabe que uma fibromialgia, a gente sabe que não são doenças fáceis. São doenças que realmente se afetam o corpo, a mente, o emocional, são dores físicas, realmente, muitas vezes são desânimos, tristezas, e precisa muito do apoio da família, né? Precisa muito do apoio das pessoas que estejam ao redor, sem julgamento, gente, né? Com amor, com paz, com paciência,
esperando o tempo do Senhor que vem a cura. Tá? Sem forçar também esse tempo, né, Mara? Porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam logo, e a própria Bíblia diz em Eclesiastes, tudo tem seu tempo. Né? E assim, a Denise está falando, Mara é um grande exemplo de dedicação e amor. Que lindo, realmente. Ah, querida. A gente sabe um pouquinho da sua história, sempre ali, né, nas missões do pastor André. E a gente via também, assim, a perseverança dela. Ela teve muito tempo doente também, né, com dor. Verdade. Mas ela sempre estava lá como mulher ajudadora, assim como você está com o pastor Juvenal, em tudo, né? Até nas lives está lá os dois, e interagindo conosco também. E é muito bom, gente. E assim, é maravilhoso. É uma família mesmo, e é maravilhoso tê-los juntos. E é maravilhoso também saber, Mara, o quanto você passa essa paz, esse amor, essa dedicação e essa ajuda mesmo. Que cada vez mais nós tenhamos assim, lições em relação a isso e que possamos empregar nas nossas vidas. Qual é a área de nossa vida que nós precisamos empregar mais isso? Mais a paz, mais o amor, mais o acolhimento, mais o respeito. E o que é que nós podemos fazer hoje que nós julgamos que é impossível, mas é possível para Deus? Então, não desistam. Não desistam das suas vidas, não desistam das vidas dos seus familiares, não desistam das pessoas que estão próximas a você, porque você pode fazer a diferença. Nós somos canal, né, Mara? É verdade. Eu gosto também dessa frase que ele diz assim: jamais desista das pessoas que você ama, jamais desista de ser feliz. Lute sempre pelos seus sonhos e seja profundamente apaixonado pela vida, pois a vida é um Amém. imperdível. E a cada dia a gente tem um pouquinho desse espetáculo que o Senhor nos permite, né? Estamos aqui em meio a toda essa pandemia, a toda essa situação econômica, em todas essas crises, mas nós estamos respirando, nós estamos aqui agradecendo a Deus por uma bênção aí, várias bênçãos que você citou aí. Nós estamos aqui interagindo também, não só com um depoimento para que possa ajudar vidas, mas também testemunhando o quanto Deus faz em nossas vidas, né, Mara? Deixe aí sua mensagem para todas as pessoas que carinhosamente estão aqui nos assistindo, estão aqui honrando com sua presença, com seus carinhos, com seus comentários, com seus coraçãozinhos aí. Olha quanto coração! Entrou a Leninha lá de Mata Grande, um beijo, querida. Mas é como você falou, Fabiana, um texto que nunca saiu da minha mente, em todo tempo, nunca foi tão forte, que está lá em Romanos 8:28, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Esse mesmo capítulo, lá para o 31, eu também gosto muito, onde diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem ao seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Então, eu lembrava muito disso, eu lembrava muito do Senhor Jesus, no papel de educadora, de ensino. A gente tem que ter muita paciência, porque cada um tem o seu tempo. E eu lembro muito o exemplo de Jesus, ele é o nosso exemplo. Como ele viveu sendo Deus, no meio dos apóstolos, dos discípulos, no meio também das pessoas ali que estavam ao redor, né, da população. Ele sempre teve um olhar de amor, de paciência, né, de carinho. Ele sempre quis ajudar, mesmo que ele não recebesse em troca, né, mesmo daqueles que estavam mais perto dele, que deviam crer nele. Quando ele ressuscitou, toda vez que eu leio ali, aquele momento da ressurreição de Cristo, em que as mulheres chegam para os apóstolos, ele ressuscitou, e eles ficam tudo sem acreditar. Eles estavam do lado de Jesus o tempo inteiro, Jesus falando isso, eles não acreditavam. Então veja como é a educação, né? Você tem que falar o tempo inteiro, para que alguns possam absorver. E Deus vai fazendo a obra. Tem pessoas que a gente se doou muito. E o tempo que ele estava perto, a gente não viu o fruto. Mas a gente foi para longe e a gente viu depois. Depois alguém ligou: olha, fulano está melhor, fulano voltou para a igreja, fulano, lembra que você fazia isso? E agora fulano está no caminho. Então vale a pena. Vale a pena se gastar, se doar. Vale a pena chegar lá na presença do Senhor com esses frutos, que são vidas.
né? Nós temos isso muito, muito forte no nosso chamado. Vidas. As vidas importam. Né? Todas as vidas importam. E todos precisam saber que Jesus é o Salvador. Porque ele deixou essa boa nova, ele veio esse mundo para isso. Acabamos de celebrar mês passado, né, o nascimento dele. E aí o mundo parece meio que esquece. Mesmo em meio à pandemia, que voltamos mais para dentro das nossas casas, das nossas famílias, a gente ainda viu pessoas correndo, agitadas. Eu aproveito muito esses momentos para evangelizar. Pensa como é bom evangelizar o mês de dezembro. Eu já começo na primeira semana, na segunda eu vou no supermercado, aí a menina está lá passando, eu digo, você sabe que o aniversariante desse mês, não vai esquecer. Aí ela olha para mim, é a senhora? Eu digo, você esqueceu do aniversariante desse mês, ele é tão importante, ele é Jesus. E aí eu começo, né, a falar de Jesus ali rapidamente, quando ela está passando, está embalando. Mas a gente tem que falar, a gente tem que anunciar. Convido para ver a igreja, falo do Evangelho de João, eu gosto muito do Evangelho de João, tá? Você tem no seu celular. A gente tem que aproveitar todo momento. Não é porque eu sou esposa do pastor Marcos, porque eu tenho uma missão com ele, porque eu sou educadora, porque Deus me chamou. É porque eu sou crente, eu sou cristã. Ele deixou essa missão para todos nós. Não é se tudo está bem, é mesmo na doença. Eu também fazia isso. Quantas vezes eu ia no supermercado, eu tinha que ir, pastor Marcos bem doente, eu precisava às vezes trazer muito mais coisa, sem ter a ajuda dele, e eu me via ali evangelizando a moça do caixa, tendo um dia tão difícil e cansativo às vezes. Mas essa missão nos chama e faz diferença. Por isso eu conseguia rir. Eu tenho um riso muito fácil. Parece que quanto mais ficava complicada a coisa, mais eu queria rir. E aí a coisa vai melhorando, né? Vai se ajeitando mais. Porque a situação está ali, você não tem como mudar. Você não tem. Ninguém quer sofrer, ninguém quer doença. Se a gente perguntar aqui quem quer. Mas essas coisas vêm. E a gente precisa passar por elas, cumprindo o propósito que Deus tem para nós. Isso mesmo. Se tudo der certo, Ele é Deus. né, da cura, da saúde, tudo vai dar certo sempre, porque a gente tem uma vida eterna depois com o nosso Deus. Muito bem, ótimo, Mara. Edificou muito nossas vidas. Agradeço imensamente você de ter aceito esse nosso convite, de ter passado para todos que estão nos assistindo e os que vão assistir depois. Alguns não conseguiram entrar, mas vai ficar gravado lá no @palestrante Coach Fabi. As pessoas podem acessar para ver esse lindo depoimento verdadeiro, Glória a Deus, de inspiração, de amor, de companheirismo, de paz, porque você transmite realmente, de bom ânimo, que Deus continue lhe usando muito o pastor Marcos, a igreja Pibiribe, uma igreja maravilhosa, acolhedora. É verdade. Os nossos pastores, pastor Juvenal, pastor André, assim como a Aldenice e Cássia, que são esposas, também são ajudadoras aí, e todos os membros, todos os visitantes, as pessoas que amam estar recebendo essa palavra de conforto, essa palavra de bom ânimo. Eu agradeço a todos que estiveram conosco hoje. Muito obrigada, gratidão por vocês estarem interagindo conosco, porque muitos interagiram também, estarem aí nos assistindo. E que Deus abençoe todos vocês. Gratidão imensa a cada um. Um abraço enorme para você, Mara, e para todos que estão aí. Para você também, querida Fabiana. Para sua mãe, Gilda, que é um amor de pessoa também. Meu esposo colocou também para ela assistir e ela já tinha dito logo desde a tarde, eu quero assistir. Aí eu só pedi para colocar. Um grande beijo para ela. Ela sempre foi muito carinhosa, desde que chegou aqui na igreja. Sua família toda, né? O Fábio, todos aí. Eu dou um grande abraço. Vocês fazem a diferença. E todos os meus irmãos também. Meus irmãos que estão aí online agora, aqui de Beberibe, de Mata Grande, todos que apareceram aí. Que Deus continue abençoando vocês, fortalecendo nesse momento, porque Deus, Ele tem o controle de tudo, não importa a situação. Isso mesmo.
Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Mirella está dizendo amém. Esses pastores e suas famílias são tesourinhos. Oh, que lindo, é isso mesmo. Está dizendo Fabi e família são bênção. Amém, gente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Gratidão. E amém. Obrigada. As nossas vidas, viu? E muito obrigada, Mara. Obrigada, irmã Amélia, por ter criado também essa filha. Olha, beijo, mãe. A live mais gratificante que já assisti. Parabéns, Fabiana e sua linda família. Ô, irmã Amélia, obrigada pelo carinho. A senhora é muito querida por todos nós, viu? Estão todos mandando um grande abraço para a senhora. Para todos vocês que estão aí, gente. Muito obrigada por tudo, viu? O nosso carinho imenso por cada um de vocês. Amamos vocês. Obrigada, querida. Linda e maravilhosa. Continue assim. Que Deus esteja abençoando cada dia mais você. E o nosso pastor Marcos também. E a todos que estão aí conosco. Amém, meu amor. Um beijo. Até logo, querida. Até logo.